Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu cocrio aquilo que eu quero? Eu posso cocriar tudo aquilo que eu quero? Você cocria quem você é. Impactou mais de 5 milhões de pessoas pelo mundo todo. Qual dessas frequências você quer sintonizar? Aquilo que está acontecendo hoje na tua vida foi criado internamente, nas tuas angústias, nos teus sofrimentos. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Holocine, onde eu ensino como usar o poder da sua mente para cocriar uma nova realidade. Ao longo dos 4 episódios, você vai descobrir quais são as prisões emocionais do novo mundo. Essas prisões que estão mantendo a sua vida estagnada, cercada de problemas, angústias e medos. Aqui você vai acessar os códigos da liberdade que vão desbloquear a sua mente e provar que é possível conquistar tudo que você tanto sonha somente alinhando a sua frequência e vibração para entrar em ressonância com o seu propósito de vida. No episódio passado, você recebeu o primeiro código da liberdade e eu tenho certeza que já liberou um importante percentual do seu poder de cocriação, não é? Se você ainda não assistiu, eu recomendo agora que você pause esse vídeo, pausa agora e veja tudo que eu ensinei lá. Você vai se impressionar e se encantar com o que a nossa mente é capaz de fazer. Presta atenção, todos os dias a minha equipe envia informações no seu grupo do WhatsApp. Somente por lá você recebe acesso direto aos links de cada episódio e das nossas sessões de harmonização vibracional, que eu já te falei que são ao vivo, não é? As reprogramações mentais, onde eu também respondo dúvidas e libero presentes para quem fica até o final comigo. Então, se você ainda não entrou no grupo, procure o link aqui abaixo. O grupo é silenciado e somente os administradores enviam mensagens por lá, ok? Fica tranquilo que não tem perigo nenhum. Somente os nossos administradores vão enviar mensagem para você. Hoje você vai entender o que você está fazendo de errado. Está preparado? Por que a sua vida não flui? Por que parece que você está sempre andando em círculos, um passo para frente e 10 para trás? Mesmo com todos os teus esforços e dedicação, mesmo com tudo que você faz, as coisas não funcionam. Eu vou te mostrar como acabar com isso de uma vez por todas. Eu falei no episódio passado que eu iria responder aquelas tais perguntinhas. Por que comigo não funciona? Por que eu faço de tudo e eu não saio do lugar? Então tenha certeza que hoje você vai entender todo esse processo. Está preparadíssimo? Então vamos lá. Nesses últimos anos, passamos por grandes provações. Todos fomos atingidos de alguma forma. Foram perdas imensuráveis. Certamente você perdeu alguém que você ama ou conhece alguém, né? Perda de familiares, de amigos, talvez até de emprego. Negócios, empregos, empresas que fecharam. Perda de contatos, afastamento social. Quantas coisas aconteceram, como o mundo mudou nos últimos anos. Desenvolvemos medos que antes sequer existiam, faz sentido? Ou medos, inclusive, que estavam escondidos. A insegurança tomou conta do nosso dia a dia. E mais do que isso, a incerteza tomou conta de nós. Mesmo diante de tantos desafios, o ser humano não desiste nunca. Nós não desistimos nunca. Conseguimos superar, nos adaptar, conseguimos sobreviver. Você parou para pensar que você é um sobrevivente disso tudo? Mas o que será que ficou gravado nas suas células? Quais as novas emoções fazem parte de você agora? E qual é o impacto que tudo isso pode gerar na sua vida e, mais do que isso, no seu futuro? O que é possível fazer de diferente a partir de agora? Como cocriar nesse novo mundo? Hoje você vai começar a compreender. O mundo lá fora mudou. Então, se o mundo lá fora mudou e hoje, nesse episódio, eu vou te provar isso, qual é a tua parte? Ou seja, o que você precisa fazer diferente que antes você não precisava fazer, mas que agora determina os resultados que você precisa? Caramba! Esse conteúdo incrível
é uma pequena amostra gratuita de tudo que eu ensino dentro do meu treinamento fechado, o treinamento Holococriação de Sonhos e Metas, que une ciência aplicada, espiritualidade, neurociência, física quântica, frequência vibracional, reprogramação mental e as mais poderosas técnicas da atualidade para manifestar, materializar sonhos e expandir a sua consciência. Eu costumo dizer, para entender qual é o seu lugar no mundo. Já parou para pensar? Perguntei para você, qual é o meu lugar no mundo? Olha que forte que é isso. What's going on? Everybody okay? They got a call, said there was trouble in the house. Oh, okay. Yeah. Okay. You all need to look around. It's a little wet for practice, don't you think? Don't the girls have schoolwork to do? They do their homework. Tundi's first in her class. Lynn and Isha are too. Now I don't even mind you saying we hard on these kids. You know why? Because we are. That's our job, to keep them off these streets. You want to check on the kids? Let's check on the kids. We got future doctors and lawyers, plus a couple tennis stars in this house. The chances of achieving the kind of success that you're talking about is just very, very unlikely. Okay, you making a mistake, but I'm gonna let you make it. Watch him hit a few balls. All right. So tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. So what'd you think? 78-page plan for their whole career before they was even born. Yeah, baby, yeah! These girls so great, how come I've never heard of them? They're from Compton. It's okay. They're just not used to seeing good-looking peoples like us. She's nervous. Make a step up. Maybe she ought to take a few more steps up. Just get someplace safe. I think you might just have the next Michael Jordan. Oh, no, brother man. I got me the next, too. You won't walk out there with your head up. You are a champion, and the whole world knows it. Uau! É incrível, né? Consegue perceber? Se uma pessoa conseguiu, você também consegue? A vida é incrível. E eu estou te ensinando. Se uma pessoa consegue, você também pode. Você só precisa aprender como fazer isso. Quando eu criei o Holocine, o meu objetivo era dar direitos iguais a quem a vida deu caminhos diferentes. Uau! Bingo! O que significa que não importa onde você está, quem você é, o que aconteceu com a tua vida, o quão vítima das circunstâncias você é, você pode tudo o que você quiser. Por isso eu decidi disponibilizar esse treinamento gratuito em uma data específica para que todas as pessoas, com condições ou não, de comprar o meu curso fechado, possam conhecer os seus verdadeiros poderes, possam ser treinados, certificados por mim, e não importa se você vai continuar essa jornada. A minha missão de vida é treinar as pessoas e ajudar as pessoas, e a partir dali você decide onde você quer chegar. Lindo, né? E de lá para cá, somente no Holocine, nesse treinamento aqui que você está sendo treinado, certificado, aprendendo sobre o despertar da consciência e a cocriação da realidade. Por aqui, mais de 5 milhões de pessoas já assistiram, já foram treinadas. E se você está aqui agora, você vai entrar na lista de pessoas transformadas, porque está aprendendo os códigos da liberdade, as prisões emocionais que te trancaram na vida que você tem hoje. Então você já sabe. A partir desse momento você sabe e está aprendendo a cocriação da realidade. Então, o que é cocriar? Como cocriar? Você já sabe que cocria a sua realidade, que você muda o teu destino através de ondas de informação. Isso acontece quando a sua frequência entra em sintonia com uma outra onda similar no universo. Quando essas duas ondas de energia, a sua, a que sai de você, e a do universo se entrelaçam, criam a composição da matéria do teu sonho. Nós falamos um pouco isso no episódio passado, lembra? Quando eu expliquei sobre o campo eletromagnético. E é por isso que eu te pergunto, será que a tua vibração, ela é compatível com o teu sonho? Ou será que você está vibrando naquilo que você deseja ou naquilo que você não quer? Vou perguntar de novo. Você está vibrando naquilo que você quer ou naquilo que você teme? Não precisa responder.
Só aguarda mais um pouquinho que você vai entender. Olha só, os teus pensamentos, eles são cargas elétricas. Nossos pensamentos, quando eu estou pensando naquilo que eu quero, eu produzo ondas elétricas. Elétrica simplesmente envia para o universo, metaforicamente falando. Lembra que quando eu expliquei o campo eletromagnético ou o campo quântico, falamos sobre isso? Os nossos sentimentos possuem cargas magnéticas, que são coerências magnéticas, e o pensamento elétricas, ok? Então esses pensamentos, os teus pensamentos, enviam um sinal elétrico para o campo, enquanto os nossos sentimentos atraem, magnetizam, traz para você todos os acontecimentos que nos cercam, através da energia que eu produzo. Como que eu produzo energia? Através do meu comportamento e das minhas ações. Bingo, aqui eu criei a realidade. Então, eu preciso pensar, sentir, agir e me conectar com a fonte. Viu como você já começou a juntar tudo que você está aprendendo, como um episódio depende do outro, para você compreender o processo passo a passo? É isso. Esse é o estado de ser que gera a tua assinatura vibracional. Sabe quando você vai no mercado e passa aquele código de barras para poder ler o leitor, para poder ver o valor daquele produto? Qual é o teu valor? Você tem um código de barras. Esse código de barras é criado, o teu código de barras, tua assinatura eletromagnética, ela é criada a partir da frequência que você vibra. Essa assinatura, ela vai influenciar todos os átomos do mundo. E é por isso que você precisa analisar o que você está transmitindo, vibrando para o universo. De forma consciente, que é aquilo que eu quero, e de forma inconsciente, que é aquilo que eu temo. Os meus traumas, as minhas angústias, os meus bloqueios, as minhas prisões. Você só vai receber uma resposta positiva do universo quando os teus sentimentos, quando os teus pensamentos e emoções, aliás, quando os teus pensamentos, sentimentos e ações, pensamentos, sentimentos e ações, energia cognitiva, energia emocional e energia física estiverem devidamente alinhadas com o teu objetivo, com o teu desejo, emitindo o mesmo sinal que chamamos de coerência harmônica. E é por isso que quando as pessoas me perguntam, Elaine, como que eu encontro a minha alma gêmea? A resposta é, se torne o que você quer ter. Sempre vai ser sobre quem você é, sobre o que você vibra. Vamos de novo, eu ensinei isso no primeiro episódio. Elaine, mestra, eu cocrio aquilo que eu quero? Não. Vou perguntar de novo e sinta no teu coração. Mestra, assim como meus alunos me chamam. Mestra, eu cocrio aquilo que eu quero? Eu posso cocriar tudo aquilo que eu quero? Não. Você cocria quem você é. Você cocria mais do que você é. O que significa isso? Você pode querer riqueza, você pode querer abundância o quanto você quiser. Você só vai ter se você se tornar abundante, rico e próspero primeiro. Eu preciso ser rico, mesmo diante da escassez que eu vivo, da falta que eu vivo, diante da miséria que eu estou vivendo, porque a riqueza é uma consciência, é um estado de consciência que vem do ser e não do ter. O exemplo seria, é ser para ter. É assim que funciona, sem resistências, sem sinal de conflito, sem dúvida. O que significa sem resistência? É você falar, eu sou rico, eu sou próspero, mas ficar angustiado, preocupado, forçando as coisas. Percebeu como tem resistência? Então, quando tem força, quando tem resistência, quando tem conflito, quando tem luta, é escassez. Percebe agora? As frequências e vibrações que entram em fase precisam ser similares. Semelhante atrai semelhante. Eu preciso vibrar riqueza para ter riqueza. Enquanto eu estiver vibrando escassez,
eu crio mais escassez. Já está se identificando? Sim, né? Nesse episódio, você realmente vai compreender perfeitamente por que você cocria o oposto daquilo que você deseja. Nós somos, gente, uma estação magnetizadora. Você é como um aparelho receptor de rádio ou TV. E você pode sintonizar, sim, todos os canais de transmissão holográfica do universo. Todos esses canais são vibrações captadas por você que determina a realidade. Aquilo que você vibra, existe uma realidade para você experienciar. Se eu vibrar assalto, eu tenho grandes chances de materializar isso na minha vida. Então começa agora a pensar, quantas coisas você pagou pela língua? Que você temia, que você julgou, que você reclamou, que falou mal do outro e aquilo aconteceu na tua vida. São vibrações. Aquilo que você vibra vai acontecer na tua vida. Então imagine que você é um aparelho, tá? Imagine que você é um aparelho e todas as frequências estão ao teu redor. Aqui existe um aparelho receptor. Todas as realidades estão ao meu redor. Vamos fazer uma analogia com o aparelho receptor de TV a cabo? Aqui existe o aparelho e eu tenho 100 canais. Basta eu colocar na frequência correta e eu vou assistir o canal que eu quiser. Então, os canais, na minha analogia, são as realidades. Todas as realidades existem ao teu redor. Então, você precisa o quê? Mudar quem você é, elevar a tua frequência e vibrar em ressonância com aquela realidade que você deseja. Eu expliquei um pouquinho sobre isso lá no episódio 1 e a explicação conclusiva, a explicação completa para esse tema é no próximo episódio. Então você não pode perder o episódio 3, porque ali eu vou te explicar e te ensinar cientificamente o mapa das emoções humanas, ok? Então, aqui ao meu redor, voltando para o meu exemplo, todas as realidades existem. Aqui, né, ao meu redor está a prosperidade, a minha alma gêmea, a felicidade, o grande contrato que eu quero fechar, o fechamento de um cliente, a morte, o assalto, a pobreza, a traição, a raiva, todas as frequências estão ao meu redor. Porém, eu sou um aparelho receptor. Ou melhor, eu sou um aparelho receptor e a frequência que eu vibrar é a realidade que eu vou sintonizar. Em que momento que eu sintonizo, por exemplo, o traste na minha vida? Só para dar um exemplo de alma gêmea. Eu quero alma gêmea, ok? Eu quero um grande amor. O querer é razão. Você aprendeu no primeiro episódio. Mente consciente, a mente racional, ok? Então o que eu quero é mente consciente. O que eu vibro é a soma de quem eu sou. E aonde eu estou vibrando? No medo de ser traída, no medo de ser enganada, no medo de não casar, na insegurança de não ter ninguém, no medo de não conseguir um grande amor. Então o que acontece? Qual é a minha vibração quando eu penso no pilar relacionamento? São as minhas crenças, são os meus traumas, são os meus modelos de mundo. Talvez a relação da minha mãe, das minhas tias, do meu pai, daquilo que eu vi acontecendo, daquilo que já aconteceu no meu passado. Então eu vou sintonizar o traste. E o traste, metaforicamente falando, vai validar a minha crença. Quando que eu tenho uma crença validada? Quando eu tenho vontade de contar para uma amiga. Você viu? Não te falei? Não te falei que isso ia acontecer? Viu como eu estava certa? Já passou por isso? Vamos lá. Então, qual dessas frequências você quer sintonizar? A frequência que você está vibrando está sintonizando com a realidade que você está assistindo, vendo, experienciando, ouvindo, falando, sentindo, vivendo. Então, de novo, o que o Holocine te ensina? Te dá a consciência de que é necessário mudar. Como eu faço isso? É o próximo passo. O próximo passo é o holococriação, que eu vou te falar como você pode entrar para o meu treinamento fechado. Mas o Holocine vai te dar, já está te dando, né? E te dá o passo a passo, não apenas como, mas como também ferramentas e técnicas para você começar o processo de mudar de vibração. E eu quero ir mais longe, quero dar um exemplo. Quando eu estou vibrando no medo, por exemplo, assalto, a onda de assalto está ao nosso redor. No momento que você vibrar nesse medo, você liga o dial e sintoniza essa frequência que estava em superposição para acontecer ou não. Mas quando você ligou, acionou o aparelho receptor que você colocou nesta frequência,
Você vai experienciar isso na tua vida. Fez sentido? Prosperidade também é uma frequência. Saúde também é, riqueza também é. As coisas ruins também. Desemprego, acidente. No que você está focado, no que você está olhando, no que você tem medo. Cocriamos quando oramos. Cocriamos quando tememos. Cocriamos quando intencionamos e desejamos. É o mesmo poder. Então, tudo que acontece já está em superposição quântica. E o que isso significa? Significa que já existe uma versão de você no universo que está vivendo aquilo que você está tentando se tornar. E ele já vive a vida dos seus sonhos e está apenas esperando você se tornar aquilo que você quer ser. Que lindo, né? Existem múltiplas versões de você vivendo todas as possibilidades. Na verdade, existem milhares e infinitas versões suas no universo, espalhadas pelo cosmos. Existe uma versão de você rica, milionária, bem-sucedida, pobre, angustiada, deprimida, próspera, abundante, casada, solteira, feliz, infeliz, desempregada, ou seja, infinitas possibilidades. Todas as versões de você existem. Qual delas você torna real na tua vida? Aquela que você vibra, aquela que você cocria, sintoniza, é a frequência que cria. Que frequência você está vibrando agora? É ela que nós temos que mudar. Ou pode melhorar? É claro que pode melhorar. É por isso que os nossos alunos mais prósperos continuam prosperando, prosperando e prosperando, porque tudo pode melhorar. Uau! Assim como tudo que você está vivendo pode ser alterado, transformado, modificado. Vai lá, responde para mim. Qual é a sua melhor versão? Qual é a versão dos teus sonhos? No Holococriação, que é o meu treinamento fechado, né, o teu próximo passo, você descobre com profundidade como funciona o processo completo da reprogramação mental que permite alterar a realidade e como você pode usá-lo para sintonizar e materializar a sua melhor versão. Por quê? Porque a frequência determina o que vai acontecer na tua vida. Isso significa que se você vibrar na pobreza, existe uma versão sua pobre. Se você vibrar no amor, você vai sintonizar a sua versão que ama, que é amado, de forma realmente recíproca, da forma que você sempre desejou. Mas você vai ter que se tornar isso. Você vai ter que mudar quem você é. Como mudar o meu eu, né? Como me tornar uma nova versão. Como mudar a química do meu cérebro. Como mudar. Se você vibra solidão, você vai sintonizar as versões no qual você é solitária. Para sintonizar a sua melhor versão no universo, você precisa alterar a tua energia. Porque a energia, o teu movimento, o teu comportamento é o combustível, a soma daquilo que você pensa, a soma daquilo que você faz, a soma daquilo que você sente, de como você se comporta. Yes, eu estou entendendo. Então, temos que mudar quem você é. E é isso que eu estou te ensinando aqui, gratuitamente no Holocine. Você está aprendendo a sintonizar a vida dos teus sonhos, que vai muito além de cocriação. Os seus sonhos já existem entre as infinitas realidades prováveis que coexistem simultaneamente. E como que escolhemos e recebemos essas versões? Através das nossas crenças. A crença é a soma disso tudo, porque a soma está ali, né? A soma disso tudo inclui a crença que eu estou vibrando. E é isso que você precisa mudar. Precisamos iniciar com a causa que gerou o resultado que você hoje está vivendo. Então, a crença provoca a prisão emocional. Bingo, estou entendendo tudo. Então, quando nós nascemos, nós somos como folhas em branco, prontas para receber a nossa história. Imagina um livro em branco. É quando você nasceu, não nasceu com manual. E a partir daí, todos os sentimentos, todos os pensamentos, todas as palavras, todas as ideias e crenças dos nossos pais, da nossa família, que são transmitidas como verdades inquestionáveis desde a gestação, começam a ser registradas nessa folha em branco. Lembra no primeiro episódio? O pré-consciente, aonde no teu próprio DNA essas informações já são transmitidas de DNA, ou seja, de ancestralidade, de sangue, de pai, de mãe, para o filho. É preciso reprogramar essas informações para a vida desbloquear. Mas sabe o que é a boa notícia? É que isso é fácil. Você só precisa de um método. Só precisa de uma técnica correta. Bingo.
Porque pensa comigo, seus pais carregam muitas crenças. Crenças de escassez, por exemplo. Talvez tenham passado por uma infância ou por uma adolescência difícil. Precisam trabalhar cedo, cuidar dos irmãos, né? Com muitos desafios e dificuldade. Tudo isso fica gravado na memória consciente ou inconsciente deles. Não importa a vida que eles tenham hoje, né? Todas as crenças foram passadas, parte das crenças que nós temos foram passadas para você, tanto no teu DNA, quanto pela sua própria criação. Então, você lembra de ter ouvido, por exemplo, do pai e da mãe que precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro? Ou que só quem tem dinheiro, só tem dinheiro quem nasceu rico? De que dinheiro não cai, não dá em árvore? Que é difícil ganhar dinheiro? Que tem que trabalhar muito para você ter alguma coisa? Que riqueza não é para você? Que você nasceu pobre? Quais dessas crenças você ouviu? Você já herdou elas no DNA. Mas não importa. Porque eu também herdei elas no meu DNA, não nasci rica num berço rico. E me tornei rica. Eu criei essa Elaine e me tornei rica. E além de mim, você conhece mais alguém? Centenas de pessoas. Então, não importa. Você muda a tua realidade quando você torna isso consciente. Parece bobagem, mas essas palavras têm muito poder. As palavras dos nossos pais, as palavras que eu estou te falando, tudo isso tem muito poder. E acabam se tornando as nossas próprias crenças e convicções. Ficam registradas na sua mente inconsciente como ímãs, atraindo mais disso. Ou seja, se você acredita em algo como verdade absoluta, ela se torna real. E não importa o que você faça, será inevitável. Então, que as suas convicções sejam apenas positivas e nunca as negativas. Na grande maioria das vezes, você age de acordo com aquilo que você aprendeu e as programações recebidas durante toda a sua vida. Sendo assim, sinto te informar, meu amor. Você pode até querer muito ser rico. Você pode querer muito ser rico hoje, mas vai acabar não tendo sucesso. Sabe por quê? Porque as memórias armazenadas no teu inconsciente, lá no subconsciente, se você vem dessa linha de estudo, são tão fortes. São fortes demais e possuem sentimentos associados. Uma frequência tão grande ali, uma energia tão grande ali, que muitas vezes aqueles que machucam o seu coração, já que o pulso elétrico do coração é 5.000 vezes maior do que o nosso cérebro. E tudo que você tem armazenado como verdade geram ondas eletromagnéticas. E aí não consegue mudar. O que eu quero dizer é que pensamento gera o sentimento. E o sentimento cria e atrai mais do mesmo para que você possa agir. Ou você age bloqueado ou você age no fluxo. Não existe outra forma. Então entende agora onde você está errando. Mas nem tudo está perdido. Afinal, o poder de co-criar a sua realidade é somente seu. Se você tem o poder de transformar tudo isso simplesmente limpando, isso mesmo, limpando tudo que está armazenado aí dentro, tudo que está te sabotando, limitando e impedindo de conquistar o que você merece. Se você tem esse poder, então aprenda como utilizar isso para conquistar a vida dos teus sonhos. Existem emoções negativas que provocam esse desajuste vibracional que, se você não tiver conhecimento, você vai continuar agindo desse jeito. É essas emoções negativas que provocam esse desequilíbrio, esse desajuste vibracional. Quando acionadas, elas liberam hormônios do estresse, que é o cortisol. E isso representa a alteração do teu comportamento diário. Um estado depressivo de ansiedade, por exemplo. Quando aquelas emoções, por exemplo, negativas, de baixa vibração, que criam, produzem cortisol no nosso corpo, essas emoções como raiva, tristeza, angústia, melancolia, apatia, ressentimento, discórdia, injustiça, não entendimento, sei lá mais qual. Quando você vibra nessas emoções baixas, de baixa vibração, essas vibrações negativas, você passa a vibrar em frequências menores. Ou seja, um estado vibracional negativo e inferior. E essas frequências baixas, frequências de contração que chamamos, são frequências pesadas, com força.
como por exemplo, medo, depressão, reclamação, vitimização, julgamento, ansiedade. Olha só, olha que incrível. Você está com problema de dinheiro? Você está com problema de escassez? Em algum nível na tua vida, você está com dificuldade de arcar com as tuas responsabilidades, pagar as tuas contas, até mesmo comprar um livro meu, um curso meu, investir em você para poder mudar essa mentalidade? Você tem problema? Eu vou te dizer 3 emoções que você está vibrando e eu nem sei quem você é. E não adianta você discutir comigo. Se a tua realidade é escassez, falta, você está vibrando nessas 3 ao mesmo tempo. Reclamação. Se você está com problema de dinheiro, e você sentiu vontade de dizer você está mentindo porque eu sou grato, eu desafio você para dizer você não é grato, não. Você reclama o tempo todo, ok? Então analisa com sinceridade, acolha você e veja o quanto você está se enganando. Gratidão é o contrário de ingratidão. Se você está sendo verdadeiramente grato, os teus resultados são positivos. Reclamação, ok? Então avalie o grau de reclamação que você está tendo na tua vida. Julgamento. O quanto você tem julgado o governo, o clima, o sol, a chuva, a tua mãe, o teu pai, tua cunhada, teu marido, tua esposa, teus filhos, teu sócio. E a tríade da pobreza? Reclamação, julgamento, ansiedade. Não venha me dizer que você não tem nada disso em você, porque você tem que ser próspero. Se o teu resultado é negativo, você passa o dia inteiro reclamando, você passa o dia inteiro julgando, atacando as pessoas, reclamando da vida, reclamando do que você tem, do que você não tem. Então isso é o contrário da ingratidão. E em crises de ansiedade, de procrastinação, de mágoa, de angústia, de ressentimento. Sabe quem é essa pessoa? Vítima. Bem-vindo, vítima, ao Holo Cocriação. Vítimas não cocriam sonhos. Agora pode fazer as pazes comigo de novo. E agradeça. Alguém conseguiu olhar nos teus olhos e falar. Emoções que você está vibrando que determinam o resultado que você tem na tua vida. Para mudar essa realidade, você precisa mudar quem você é, ok? Você vai aprender sobre tudo isso no próximo episódio, no Mapa das Emoções, a roda da cocriação na realidade. Se você quiser ser mais feliz, se você quiser desfrutar de tudo de maravilhoso que pode acontecer no seu dia a dia, se tornar uma pessoa melhor, mais positiva, verdadeiramente grata, alegre, inteligente, empoderada, mudar a tua realidade, mudar aquilo que você está vivendo, uau! É preciso ajustar e alinhar a sua frequência vibracional. E como fazer isso? Você tem que limpar o lixo. Você tem que sair dessa prisão, se libertar das prisões emocionais que te acorrentaram há tantos anos nesse lugar. Vamos criar uma imagem? Visualiza que você está preso dentro da tua mente e que existem grades e você está agarrado nas grades, gritando para o mundo: me liberta! Como um prisioneiro que cometeu um crime. Qual foi o crime que você cometeu? Qual foi o crime que você cometeu na vida? Que a vida te prendeu numa cadeia emocional. Como sair dessa prisão e conquistar o mundo? Bem-vindo ao Holocine. É isso que eu estou te ensinando aqui. Vamos ver. Você está com os meus poderes há um pouco mais de uma semana. E já ajudou quantas pessoas? Não é fácil como parece, não é, filho? Esse negócio de Deus. Todos perderam o controle. Sou eu não sei o que fazer. É maravilhoso. Não importa o quanto uma coisa fique suja. Você sempre pode limpar. Tanta gente. Dei a todos tudo que queriam. É. Mas desde quando alguém sabe realmente o que quer? O que faço então? O que você fez com a sopa não foi um milagre, Bruce. Foi um truque de mágica.
Uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol, isso é um milagre. Um adolescente que diz não às drogas e sim à educação, isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Essa cena, gente, pra mim é uma das mais incríveis para co-criadores. O Todo-Poderoso. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Uau! Você quer um milagre, aluno querido? Se torne um milagre. É lindo, né? Então eu preciso te alertar de algo bem importante. Enquanto o dinheiro for uma dura necessidade, você não vai estar pronto para receber. Mas como assim? Como assim? Se eu preciso de dinheiro? Se eu preciso muito? Sim, eu sei. Eu também precisava. Eu também passei por lá. Eu sei. Dinheiro é fundamental para todos nós. Mas o que diferencia as pessoas que ganham muito dinheiro e as que conseguem realmente expandir os seus negócios de quem não consegue sequer sair das dívidas, o que diferencia? Vamos lá, vou mudar a pergunta. O que diferencia as pessoas que conseguem expandir seus negócios, ganhar dinheiro e as que não conseguem sequer sair do lugar? Responde primeiro. Quer que eu repita? O que diferencia as pessoas de sucesso e pessoas de fracasso? O que diferencia as pessoas de poder e os perdedores? É a frequência, é a vibração. Vibração é a resposta para a tua pergunta: o que eu estou fazendo de errado? A vibração da escassez. Eu sei disso porque eu vivenciei na pele durante anos. Eu cheguei a ter quase 1 milhão de dívidas, como você já sabe. Quando eu entendi que estava vibrando na polaridade contrária e me afundando cada vez mais, tudo mudou. Pensa comigo, se existe necessidade, existe uma vibração de escassez. Se eu preciso, eu não tenho, então é escassez. Bingo, puta que pariu. Se você precisa, é porque você não tem. Se você tem vícios, é porque você é dependente. Tem apego. Tem controle. Escassez. Olha que incrível. Olha como eu sabia. Consegue perceber como eu sei responder o que eu estou fazendo de errado? Você está emitindo uma frequência de escassez, uma frequência de falta. O que você magnetiza, mais falta. Não tem potência para alcançar as frequências superiores do universo. O seu campo quântico permanece congelado, feito uma pedra de gelo. Nada vibra, nada pulsa, tudo fica estático, imóvel. E isso forma a poderosa barreira do terror, que é contrário a todos os seus sonhos no universo. É quando você cocria o contrário. É quando você cocria o inverso, efeito reverso. É quando você quer uma coisa, mas o pior acontece. Faz sentido? Quem cocriou essa barreira? Quem criou essa barreira do terror? Consegue entender agora? Quem criou foi você mesmo. Quem levantou o muro da energia densa, pesada, negativa, paralisada, contrária aos teus sonhos? Foi apenas você. Até esse episódio, até esse minuto, você consegue entender que foi você? Temos mais muito conteúdo pela frente. Eu já entreguei 10% do que eu quero entregar. Mas até aqui, fez algum sentido? Então já quero fazer uma pausa aqui. Escreve aqui abaixo. Para o vídeo agora e vem aqui para os comentários. Escreve aqui. Me manda o teu depoimento. O que você aprendeu até agora? Que fichas caíram? Porque olha só que interessante. Eu olho para você, eu te desafio e digo, foi você que criou. E você pode ficar com uma vontade de me falar, mas é minha mãe que me incomoda. Mas é meu marido que me irrita. Mas é meu chefe que não me nota. Meu vizinho é inconveniente. Mas é que o governo, mas é que a minha cidade, é porque eu não tenho formação, é porque eu não tenho incentivo, é porque ninguém me ajuda, é porque meu marido me irrita, é porque minha mãe me incomoda. A resposta seria não. É só você. Ninguém tem o poder de te incomodar. É você que se sente incomodado. Ninguém pode te irritar. É você que se irrita. É você que sai do sério com o teu marido. Tá fazendo sentido?
sempre é com você. Não existem vítimas. Somos 100% responsáveis por tudo que está acontecendo em nossa vida. E quando eu assumo a minha vida de volta, eu me torno um co-criador. E você pode ainda ir mais longe. Ah, mas essa vida de caos, tudo dá errado. Será que é assim mesmo? E quem está no meio de tudo isso é você, não sou eu. Então você é o problema. Quem é o autor principal? Você. É você quem tem que mudar. Porque quando você muda, o mundo muda. E quando eu digo você dói, eu sei. Então eu quero tirar daí. Você não é culpado, mas é. Você não é culpado, mas é. Tá bom, mas você não é. Só para não ficar tão peso em você. Eu quero te acolher com amor e dizer, não é culpa. É responsável. Você não é culpado. Você é responsável pela tua vida. Ninguém se importa com a tua vida, é a tua vida. É você que se importa. Ela é importante para você. Uau, que libertador, né? Então toma uma decisão agora. Que você não vai parar no segundo episódio. Que você vai continuar andando. Tem o 3, tem o 4. E o que mais você é capaz de aprender? O que mais você é capaz de mudar? E que você não vai parar no 4, você vai para o Holo Cocriação e você vai continuar e a vida vai ser pequena para você porque ninguém mais te para. É como se você olhasse para o mundo e você falasse, sai da frente porque eu vou passar e ninguém me segura. Te empodera de tudo que você está aprendendo, das fichas que estão caindo, porque não há mais como ser quem você era quando você começou aqui. O meu sonho sempre foi ser uma grande mulher. E eu me considerava uma mulher desequilibrada, imatura. A partir do momento que uma pessoa muda, a frequência dela gera um impacto no mundo. Então meu trabalho muda a energia do planeta. Toda a minha transformação aconteceu porque eu mudei primeiro. Eu acabei de falar que eu me considerava uma pessoa desequilibrada, imatura, insegura, vítima, magoada, rejeitada, sozinha, ferida, emocionalmente abalada, completamente insegura. Acabei de apontar 10 defeitos meus. E talvez você olhe para mim e você diga, caramba, mas ela é incrível, que mulher, que força, que segurança, que poder. Eu criei essa Elaine. Eu não nasci essa Elaine. Essa Elaine é a Elaine que você, desde o primeiro episódio, essa Elaine é a Elaine que foi relatando as suas curas, as suas dores, as suas feridas, as suas prisões. Mas eu me tornei essa fortaleza. Toda a minha transformação aconteceu porque eu mudei primeiro. E tudo o que eu desejava passou a fazer parte da minha vida. E quando eu me transformei, transformar as pessoas, transformar você que está me assistindo, passou a ser fácil. Porque eu sabia o caminho. Porque eu fiz comigo primeiro. Quando eu mudo, o mundo muda. Lindo, né? Assiste aí. Qual que é o idioma do universo? Qual é? Vamos imaginar, porque a gente vai falar em metáforas que todo mundo vai entender. Vamos imaginar que o universo fale português. Aí eu quero pedir meu sonho. Eu vou dizer, eu quero 80 mil reais por mês. O universo sabe o que é 80 mil reais por mês? Não! Porque ele não fala português. Então você nunca teria co-criado 80 mil reais por mês. Você não estaria vivendo essa realidade através apenas daquilo que você falou. Comprei. Comprou? Comprei. Bingo! Comprei. Essa eu comprei. Vibração! Imagina, eu tô no Japão. Agora eu sou americana. Eu vou dizer, eu quero 80 mil. Opa, mas aqui se fala inglês. Peraí que eu tenho que falar inglês com o universo. O universo não fala português. Então, qual é a frequência universal do universo? A frequência em todos os locais do mundo, independente do idioma. Porque idioma é por quê? Aí vamos entrar em DNA. DNA. Deus criou as palavras? Tcharam! Não. Quem inventou o vocabulário humano foram os seres humanos. Okay. Olha que demais. Então, qual é a frequência do universo? Qual é a linguagem, o idioma? São as vibrações. É a frequência. Entendeu? Então, e o que é a frequência? A frequência é a soma de quem eu sou. Então, para você gerar a frequência, que é a tua energia, você tem um pensamento,
você tem a palavra dos 80 mil, mas você passou a sentir aquilo, a vibrar aquilo para ter gerado a frequência. Faz sentido? A frequência não vai existir sem a intenção, sem a meta, sem o sonho, sem o desejo. E se inicia com o pensamento. Mas o pensamento, vamos lá, pensamento corresponde a 5% para conquistar aquilo que você quer. Uau! Olha que nível de consciência que vamos entrar. Vai lá, o Joel falou, eu falei isso, quando você falou, você criou um pensamento. Ok. Qual a chance disso acontecer? 5. Tá? 5. 95% é o quê? É o inconsciente. Vamos entender de uma outra forma. Vamos entrar em neurociência, tá? Esse 5% do consciente é o quê? Cérebro racional. Ok? Razão. Ok. Eu quero isso, é só a razão. 5%. 95% do inconsciente é o quê? Cérebro emocional. Então significa que 95% de tudo que acontece na minha vida está sendo gerado pelo meu cérebro emocional e vou ter que gerar emoção? Bingo, vai. Viu? Enquanto tá só na palavra e no pensamento é racional. E aí eu falei que não tem chance de acontecer. Mas espera que é uma pegadinha de novo. Não sai daqui, que eu vou explicar. Vamos falar de neurociência? O que é o pensamento? Cérebro, neocórtex. Neocórtex. O que é o inconsciente? Sistema límbico. Emoções. Meu cérebro emocional. Ok. Mudamos de estudo, ficou na mesma. Ah, vamos lá. Mente. Espírito, estamos na mesma. Fé, vai acontecer. Se eu ficar só orando, acredito só na Bíblia, vai acontecer? Vai! Está utilizando os mesmos recursos através da fé, através da Santíssima Trindade, do Espírito. O Espírito lá na Bíblia é a energia que dá forma àquilo que você quer através de uma explicação científica, né? Mas vai se encontrar a consciência à base de tudo. Então, beleza. E o que é o nosso... E ainda, se a gente fosse falar de uma outra mente, o cérebro reptiliano, que é esse que é o danado, né? Mas beleza, só mudamos aqui. Só para eu completar, porque seria uma aula, 5% eu falei que não vai acontecer nada, porque é o pensamento. 95% é o inconsciente, que também é a mente subconsciente, para quem vem dessa linha de estudo. É a mesma coisa. Quem vem da psicanálise, que é meu caso, que sou doutora em psicanálise, quem vem da psicologia vai chamar o subconsciente de inconsciente, porque sub e in é a mesma coisa. Quem vem da linha de Joseph Murphy, né, da linha de mente, de PNL, vai chamar de subconsciente. Mas na linha médica, é a mesma mente. Então, por isso que eu falo de inconsciente. Aí já conecta quem tá perdido. Mas eu conheço o subconsciente. Mesma mente. Só para fazer o download que as pessoas estão fazendo. 5% é pensamento, 95% é inconsciente. E aqui não é o estudo completo, porque se eu estivesse dando uma aula, eu vou falar sobre a mente cósmica, que é Deus, que é a fé, tá? Vou falar só das duas. Então, você falou sobre 80 mil. 80 mil você tem capacidade de cocriar só pensando? Não. Aí eu vou falar uma outra formação minha. Eu sou formada com o Instituto HeartMath da Califórnia, que é o Instituto da Matemática do Coração, que é o primeiro centro de pesquisas no planeta que prova cientificamente o poder do coração. Que aí a gente tem Greg Braden, que traz os livros, Deepak Chopra, que é meu mestre, meu treinador também, que traz através da cura quântica esses estudos. E aonde eu quero chegar citando isso? Que o nosso cérebro, que é o 5% do consciente racional, sistema neocórtex, produz ondas apenas elétricas. Olha que bingo. Peraí, Elaine, então decifra isso, explica, desenha. Aquilo que eu penso é elétrico. Se é elétrico, nunca voltou para acontecer na minha vida. Fez sentido? Então, pera que eu vou completar o estudo. 95% é inconsciente. Metaforicamente falando, porque a gente sabe que não é esse percentual, né? Com certeza, nós, seres humanos, utilizamos muito mais do que 5% do consciente, porque esse dado está sendo usado há 500 anos. Mas só a nível de desenho, tá? Eu costumo dizer, vai ver que nós temos a mesma consciência que quem está na Matrix lá fora. Claro que não, a gente utiliza uns 10, 20% da capacidade consciente. Mas ainda se usa esses dados a nível metafórico. 95% é inconsciente. Inconsciente é o quê? Emocional, sistema límbico, entendi, beleza. Emocional é o quê? Mente, cérebro é mente. Emocional é o quê? Coração. O coração produz o quê? Ondas magnéticas. Bingo! Caramba! Entendi todo! Então o cérebro
envia eletricamente o coração, que é o ímã que traz. Então, se não tiver o coração e a emoção, não acontece nada, não. Bingo. Aí entenderam por que a Elaine, 10 minutos, ela estava lá, eu sou grata, era só elétrico, não voltava nada. O que voltava? Angústia, medo, ansiedade. Viu como nós vamos fazendo bingo? O nosso coração é 5.000 vezes mais potente elétrico e magneticamente do que o cérebro. Isso é ciência. Entendeu? Então, as pessoas que são mais racionais, elas têm um pouco mais de dificuldade, mas vai acontecer também, lógico. Mas as pessoas que sabem utilizar isso, a mente, o coração e o corpo. Eu nem vou entrar no corpo, que é o que produz... cérebro produz o quê? Energia cognitiva. Coração, energia emocional. E o nosso corpo, que eu nem vou entrar nessa parte, energia física. Aí, mas é só pensar e sentir? Não, é que eu não falei sobre a outra mente. Eu preciso agir. Como é que eu vou produzir combustível para você materializar os 80 mil? Agindo. Mas não adianta você agir se o coração não estiver certo e o pensamento não estiver alinhado. Vai estar em desarmonia. O Instituto HeartMath chama de incoerência harmônica. E quando você está alinhado, pensamento, sentimento e ação, energia cognitiva, emocional e física, você está em alinhamento vibracional. É isso que eu ensino. Agora, olha só que interessante. Mente consciente, mente inconsciente e o corpo é mente o quê? Cara, esse é o grande bingo da vida, que vai juntar todas as religiões e a ciência. Mente cósmica. Na religião é quem? É Jesus, é Deus, é Buda, é Alá, é o que você quiser chamar. Puta que pariu. Entendeu? Puta que pariu. Que demais! E aí, por que eu falei? Pra completar o estudo, porque eu vou ser massacrada aqui falando que o pensamento não funciona. 5% não funciona. Espera, não sai daí, pelo amor de Deus, que você vai me massacrar e eu vou te explicar cientificamente. 5%. Todo mundo ensina a reprogramar o subconsciente, o inconsciente, né? Eu não. Eu ensino programação de consciente. Eu ensino a aumentar tua capacidade consciente. Por quê? Gosto dessa linha. Porque 5% não cria a realidade. Agora vem a resposta mais incrível do mundo. Se preparam. Mas você só precisa de 5 para mudar toda a tua vida. Puta que pariu. A maior barreira contra os teus sonhos são as tuas crenças limitantes, deu pra ver, né? Olha só, Bruce Lipton. Inclusive, eu tenho um treinamento com Bruce Lipton nos próximos dias. Olha só que interessante. Depois eu trago novidade pra vocês. Vou trazer novidades no Holococriação já. Bruce Lipton, do livro Biologia da Crença, ele confirma, né, a força da imaginação como ciência. Então, reflita sobre isso agora. O que está bloqueando tua felicidade? O que está travando a passagem da abundância, da alegria, do sucesso? Seja sincero. Isso é muito importante para que você possa destravar a tua mente. O que eu percebi, por exemplo, lendo os comentários de vocês, percebi nos comentários do episódio passado, é que muitos de vocês se encontram em uma situação crítica, que não conseguem sair dela. Então, estão sempre esperando que alguma coisa possa mudar. Mas eu preciso repetir, não vai mudar nada lá fora. Nada externo pode acontecer que mude a sua vida, porque o externo é criado no interno. Aquilo que está acontecendo hoje na tua vida foi criado internamente, nas tuas angústias, nos teus sofrimentos. Já falei sobre isso. É o microcosmos que cria o macrocosmos. Ou então, o invisível cria o visível. O interno cria o externo. É da partícula, é da onda para a partícula. E poderíamos falar do espírito para a matéria. Uau. Você pode estar com um profundo sentimento de injustiça. Eu sentia isso também. Injustiça, impotência, incapacidade. Eu via tanta gente se dando bem, enquanto eu regredia cada vez mais. Ficava indignada, mas eu não sabia qual mecanismo que estava me sabotando. Qual era a prisão que eu estava trancada. Em que prisão eu havia bloqueado toda a vida dos meus sonhos. É como se eu dissesse, eu não aguento mais esse fracasso. E o universo respondesse, ok, mais fracasso.
Eu entendi que precisava mudar a minha linguagem. Não apenas aquilo que eu falava, aquilo que eu visualizava, mas aquilo que eu vibrava e como me comportava. Foi quando eu troquei para eu sou um sucesso. E ele respondeu, yes, um sucesso. Fez sentido? Vamos imaginar, vou criar uma metáfora. Vamos imaginar que o universo responda assim. O universo é um eco e eu digo, eu sou um fracasso. E ele responde, fracasso. Mais fracasso. Vamos imaginar que ele responde sim, metaforicamente falando. E você diz, eu sou um fracasso. Ele diz sim e você recebe mais fracasso. Então você precisa mudar e afirmar quem você é. Eu sou um sucesso. E aqui entra o poder da palavra. O poder do verbo. Não é? Então o meu diálogo mental, naquele momento, era de depreciação a mim mesma. Não apenas depreciação, mas também verbalizava o quanto eu era horrível, o quanto eu era gorda, o quanto eu era velha, o quanto eu era fracassada, mal amada. Enfim, me emociona de falar sobre isso. Não apenas falar e verbalizar, mas sabe quando você se olha no espelho e você se menospreza, se diminui, se deprecia? Era assim que eu fazia. E eu quero te explicar sobre isso, não apenas no sentido de quanto é necessário mudar para reprogramar a tua mente para aquilo que você quer, mas é isso que nos leva à segunda prisão emocional. Aquilo que estava me afastando de tudo que eu desejava conquistar, mas nunca ninguém havia me ensinado que como eu me via, como me sentia, aquilo que eu verbalizava para mim, estava criando mais daquilo que eu não conseguia sair. E agora, você também pode desbloquear, destrancar, abrir a chave dessa prisão. Porque ela tem relação direta com o funcionamento do universo. Poucas pessoas no mundo têm o poder sobre essa prisão. Eu mesma levei anos para desbloquear, para destravar, para encontrar a chave dessa prisão. E eu acho que passei muito mais tempo para descobrir que ela existia. Foi ela que me motivou a escrever meu primeiro livro, O DNA Milionário, que em 33 dias tornou o livro mais vendido do Brasil. A segunda prisão emocional é, tchanã, o DNA programado. Não quer dizer nada, né? Mas quer dizer tudo. Como será que o seu DNA poderia se tornar sua grande prisão? Para você entender o que essa prisão pode causar, primeiro eu vou te explicar uma coisa. Como que o teu DNA funciona, tá bom? Apenas 10% do nosso DNA é usado para construir proteínas. É utilizado pela inteligência do nosso corpo. Os outros 90% são considerados lixo. É isso mesmo. A ciência provou que o DNA possui uma linguagem própria e que essa linguagem ela é semelhante à gramática da linguagem humana. O que quer dizer que o nosso DNA ele é influenciável por todas as palavras emitidas, tanto pela nossa mente, como pelo tom de voz. Por isso o poder, dos comandos de voz, da música, das frequências. Opa, fez total sentido. Sabe aqueles cantos, como é que se chama? Gregorianos, aqueles cantos de igreja, aqueles mantras que... Opa, tá fazendo sentido. É exatamente por isso que técnicas de afirmação positiva, olha, fiquei arrepiada. Técnicas de afirmação positiva, técnicas de hipnose, orações, mantras, meditações, cura à distância, visualizações, reprogramações, harmonizações funcionam. Sim, cientificamente são validadas, são tão poderosas e eficazes. Que lindo, né? Você já teve uma pequena amostra com a técnica que fizemos da reprogramação mental ontem. A minha voz, o meu comando de voz, o som que você ouviu, a frequência que estava ali, o poder realmente que foi essa sessão de reprogramação mental, essa sessão de harmonização vibracional. E esse é um dos grandes segredos do nosso treinamento fechado, que é o teu próximo nível, o Holococriação. Porque o motivo pelo qual os meus alunos têm tantos resultados num espaço tão curto de tempo é justamente por causa dessa fusão de técnicas. Eu ensino mais de 50 ferramentas diferentes de reprogramação mental e emocional que fazem realmente um sucesso incrível nos nossos alunos e além de ser técnicas, utilizando todas as ferramentas que vai realmente mudar instantaneamente a tua mente, a tua vibração, as tuas crenças. É incrível, né?
Mas eu conheci Elaine Orives no Holocine e eu fui fazendo as técnicas gratuitas. Me tornei holocopiador de sonhos e metas quando eu não tinha um centavo para comprar meu acesso. Nem sabia usar o celular. Mas eu acreditei nos planos da Elaine. E eu acreditei que eu seria capaz de ser Holo 7. E pasmem, eu fui Holo 7, consegui um cartão de crédito emprestado. Minha vida era um inferno, eu não conseguia fazer nada certo, tudo dava errado. 4 tentativas de suicídio. 3 vezes passei por estupros. Mas a minha vida estava num caos e eu aprendi que se eu não tomasse uma atitude, eu não chegaria a lugar algum. Eu sei que eu estou fazendo esse vídeo, não é como está programado, mas eu preciso chegar a fazer isso. Eu preciso não desistir dos meus planos. Então, eu fui Holo 7, sim, e eu toquei para frente o holococriação de sonhos e metas, fazendo todas as técnicas, mesmo não tendo dinheiro para pagar água, eu bebi água da chuva. 4 meses. Eu tive uma experiência maravilhosa com uma técnica de Bob Proctor, que tem lá no curso da Elaine. Maravilhoso. Vai lá que você vai conferir. Então, minha vida foi mudando das situações difíceis. 18 anos de empréstimo. 18 anos sofrendo, pagando empréstimo. E a minha família toda desorganizada. Relacionamento não tinha condições de acontecer. Então, a minha mudança veio acontecer quando fui fazer as técnicas. Técnica REF, onde mudou toda a minha vida. Me tornei escritora, palestrante e mentora. Continuo fazendo todos os cursos de Elaine Orives. E eu sei que cada vez que eu cocrio, eu sou mais feliz e ensino várias pessoas. Como mentora, eu posso ensinar as pessoas o que é ser feliz quando você muda suas atitudes, pensamentos e sentimentos, suas palavras e suas ações. Se você quer mudar a sua vida, não perca essa oportunidade. Faça Holocine, faça a holococriação de sonhos e metas. Your thoughts attract things with a force that you cannot see, but is definitely real. Okay, this is me thinking about pizza. Don't look at me. You have to be careful. The hurricane could miss Louisiana altogether. Yeah, right. Because we get what we expect. I'm open to the possibility that whatever happens, Oh my God. even the bad stuff, can lead to better things. O DNA, ele pode ser reprogramado e ele pode ser modificado. Quando eu digo DNA pode ser reprogramado, para os céticos, fica aqui que a cientista vai explicar. O DNA pode ser reprogramado, porque você ouve um monte de balela lá fora, né? E aqui vale a pena eu te dar um alerta, tá? Você acredita em Deus? Vou fazer uma metáfora. Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Eu vou só usar esse termo para apenas fazer uma metáfora. Você acredita? Responde para você. Acredita? Se alguém te falar que não existe, você vai acreditar? Não vai, né? Então, ok. Sabia que tem pessoas que são ateias e não acreditam em nada disso? O que eu quero dizer? O DNA pode ser reprogramado. E isso é cientificamente comprovado. Então, se você não acredita no que eu estou falando, se essa não é a tua crença, a ciência e tudo aquilo que está ao nosso redor, que conseguem comprovar o que é real, o que é imaginário, o que é real, o que já foi comprovado, conseguem te dar essa segurança de que sim, as coisas são transformadas, são modificadas. Quando eu digo que o DNA pode ser reprogramado, eu estou falando que as nossas emoções, o DNA pode reprogramar sim, nossas emoções são reprogramáveis, então podemos mudar sim quem nós somos. E quantas provas científicas você tem sobre isso, né? Assim como você acredita nisso, tem pessoas que não acreditam, até que se prove ao contrário. Então, o DNA pode ser reprogramado e pode ser modificado quando estiver ressonante com as frequências da mesma linguagem verbal. Quando falamos aqui de DNA, estamos falando sobre emoções. Podemos mudar e reprogramar as nossas emoções? Sim, podemos. Na verdade, podemos fazer muito mais coisas, mas ficamos aqui com as emoções. Quando alinhamos a nossa linguagem verbal
com as imagens geradas pelos nossos pensamentos, pelo som e frequências. Som, frequências e vibração. Mais do que isso, quando conseguimos a frequência correta, o comando certo, o decreto verbal correto, porque o nosso DNA é reprogramado através do comando verbal, ok? Então, o que isso tem a ver com a nossa prisão emocional de hoje? Você vai entender agora. O que acontece é que o DNA aceita uma nova ordem a partir da ideia que está sendo transmitida. Mas o que acontece com quem não possui essa prisão emocional? Você está usando esse poder contra si mesmo, amaldiçoando a sua vida. Quando você profetiza, quando você profere palavras que você está gordo, que você está feio, que você é incapaz, que você não consegue, que você faz tudo de errado, eu não consigo, eu sou pobre, eu não quero ficar doente. Nós estamos explicando o poder da palavra dentro de uma explicação científica. Quando você fala, eu não quero ficar doente, qual é a frequência? Doença. Qual é a palavra de ordem? Doente. Bingo. O DNA é reprogramado pelo verbo, pelas palavras. Isso porque o nosso cérebro é literal. Ele só compreende comportamento. Ele não sabe o que é matéria. Portanto, o verbo, ele remete a uma ação que resulta em um comportamento. Espera que você vai entender. Visualiza aqui comigo. O teu DNA recebe uma informação vindo daquilo que você fala, das imagens mentais que você cria. Ele vai transmitir tudo isso para as nossas células, para as nossas moléculas, ok? Que passam a ser comandadas de acordo com esse novo padrão emitido, que eu chamo de reprogramação biológica. Exemplo, tá? Quando você usa uma linguagem verbal positiva, eu sou próspero, mas você também pode usar esse poder de uma forma reversa. Eu não consigo, não sou boa, isso não é para mim. Tá entendendo a força dessa programação? Há milhares de anos, mestres espirituais da antiguidade sabiam que o corpo humano, aqui representado pelo DNA, pode ser reprogramado, pode ser controlado, pode ser configurado e até reconfigurado por meio da linguagem, das palavras, sentimentos e pensamentos. E é por isso que você vê tantas técnicas de meditação, de jejum, de silêncio, reclusão dos monges, de decretos, de códigos, né? De mantras, porque tudo isso está auxiliando na mudança da minha frequência. E nós trabalhamos com todas essas técnicas. Então, quando focamos a nossa mente em algo que queremos expressar, somando com o sentimento, com a emoção, nós estamos exteriorizando e materializando um poder que pode manifestar, materializar aquilo que você quer. Vamos lá, tá? Você pensa, você sente, você age, mas o teu vocabulário, o poder da palavra, precisa estar alinhado com aquilo que você quer. Se você quer ser rico, qual o poder? Eu sou próspero. Se você precisa de saúde, eu sou saudável. Se você usar palavras de julgamento, de reclamação, de atacar outras pessoas, de reclamar o tempo todo, de julgar, de negatividade, de ingratidão, você vai se manter onde você está. Ah, mestre, entendi tudo. Eu só quis falar tudo isso de uma forma científica. Mas é isso. É o poder da palavra. É o poder do verbo. O poder do verbo vem lá da Bíblia, inclusive, cientificamente comprovado através da reprogramação de DNA. If you'd seen us that afternoon, we looked like a typical American family returning home from vacation. My brother Ben and his twins, Olive and Cal. But what you couldn't see is that Cal's leukemia wasn't responding to treatment. This flight is oversold. We are offering travel vouchers for any... That's me. So Grace and Olive and my folks took the first flight home. Funny how one little decision can ruin your life, but also save it. Excuse me, what exactly is the problem? The problem, ladies and gentlemen, is
They've all been missing, presumed dead for 5.5 years. Viu só? Esse filme mostra exatamente aquilo que eu estava falando. E é isso que eu aprofundo no holococriação. Você não aprende simplesmente a cocriar. Você aprende a mudar a química do teu cérebro. A descocriar tudo isso que você fez durante anos. Você já parou para pensar? Elaine, eu descobri que eu fiz tudo errado até agora. Eu descobri que só aquilo que eu estou pensando e sentindo nos últimos dias eu vou criar um inferno, um caos na minha vida. Como que eu apago tudo isso? Como que eu cancelo tudo isso? Como que eu descocrio tudo isso? É isso. Isso é holococriação, é o método, é o teu próximo passo. Aqui você está tomando consciência disso tudo. Mudar a química do teu cérebro. Descocriar, desprogramar, desconstruir tudo que você aprendeu como verdade uma vida inteira. Que já estava errado, todo o caos, todo o lixo acumulado. Onde você quer chegar com tudo isso? Aonde vai chegar tudo isso? O que você é capaz de materializar nos teus próximos dias, próximos meses, se você não mudar agora? O que mais pode acontecer de errado? Então chega, acabou, a partir de agora. Você precisa mudar a tua mente, mudar a tua mentalidade. Criar uma nova mentalidade, um novo mindset, como se fala. Então, esqueça verbos. Verbos, a mente, o cérebro é verbal. Esqueça verbos como, agora vai cair a ficha. Perder, chorar, sofrer. A mente capta, decodifica e programa a sua realidade de acordo com a frequência desse comando verbal. Sofrer, perder. Entendeu? Ela só compreende o que você transmite. Então, o que você está transmitindo? Quando você diz, eu não quero ser assaltado, a palavra não é anulada, não existe para a mente. O comando passa a ser, eu quero ser assaltado. Então, você precisa alinhar as tuas frases, as palavras, os comandos que você passa a criar a partir de agora, que agora você tem consciência e conhecimento. O não existe. A palavra não existe. Eu não posso perder meu emprego, não quero perder meu emprego. Perder emprego. Eu preciso alinhar o meu vocabulário, o meu verbo, as minhas palavras, o meu vocabulário com o vocabulário que fala o universo. O universo não fala português, mas as palavras produzem frequência. Então, eu vou falar e vai sair da minha boca apenas o que é positivo. Apenas o que é de alta vibração. E assim, você começa a mudar e materializar aquilo que você quer. E aquilo que você quer, conscientemente, conseguindo pensar e criar te leva ao código da liberdade. Como que eu saio dessa prisão? Imagina que você está agarrado aqui nas grades, gritando socorro. Qual é o código da liberdade para você digitar o código nessa prisão emocional que você se encontra? Realidade intangível. O que é isso, mestra? É quando você consegue perceber aquilo que vai te libertar dessa prisão. O universo é tão fantástico que ele vai encaixando tudo perfeitamente. Tudo vai fazendo muito sentido quando você está nesse caminho do despertar. Nós ainda temos uma falsa percepção de que só é real aquilo que podemos tocar, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso ouvir, não é mesmo? Aquilo que eu posso experienciar através dos meus 5 sentidos. Você também pensa assim? Pois é, mas saiba que nada do que é visível, quantificável ou tangível de fato é verdadeiro. Vem comigo que eu vou fazer um bingo de milhões aí, tá? A realidade é feita de átomos. Átomos são feitos de energia. Já falamos sobre isso. Mostrei até o vídeo do Dr. Fred Alan Wolf, Dr. Quantum. A realidade é feita de átomos, prótons, nêutrons, elétrons. O átomo é feito de energia. Vem cá, responde para mim. Do que é feita a casa que você deseja? De átomos. Ótimo. Átomos são feitos do quê? Energia. Então é feito de energia. Que energia você está colocando na casa dos teus sonhos? Bingo de milhões. Essa fonte de energia é invisível e intangível. Nada é denso, nada é matéria, nada é palpável. Apenas energia condensada, vibrando em várias faixas de frequência, que passa a falsa impressão de ser matéria, aquilo que podemos tocar. É como se você olhasse para qualquer objeto, pegasse nele e falasse, isso aqui é matéria.
mas na realidade não é matéria. Se você colocar no microscópio, ele está vibrando, ele é energia. Então, a partir dessa realidade, desta informação, a matéria não faria sentido nenhum. Muito menos o conceito de vida material estabelecido pela física clássica. O que eu quero te dizer é que os nossos sonhos são feitos de energia. Tudo aquilo que você deseja, o carro, o apartamento, talvez a bolsa, a joia, é feita de átomos e os átomos são feitos de energia. Segundo Hawkins, que é a base dos estudos dos nossos treinamentos, nós somos orientados pelo lado esquerdo do cérebro, que é o lado que possui maior dificuldade para aceitar esses argumentos. O nosso lado racional e o direito, o nosso lado emocional. Nós somos orientados pelo esquerdo, que é o racional. Então, quem possui esse lado mais aflorado precisa de uma razão para tudo. Tudo tem que ser mensurado, quantificável. Precisa ver para crer. São Tomás, né, que dizia, né? É ver para crer. Na verdade, você precisa crer para ver. Quando você acredita, quando você vibra, você vai ver tudo que você desejar. Vai experienciar o que você desejar. Quando você age com esse lado do cérebro, esse sistema de crenças mais aflorado, você abre mão de um oceano de infinitas possibilidades. Você até pode cocriar a realidade, porém de um modo inconsciente e devagar. Mas demorado. E o que já falamos até aqui significa que cocriamos quando julgamos, quando reclamamos, quando criticamos, mas também quando oramos, quando agradecemos, quando pensamos positivo. Inconscientemente eu passo a viver a vida do jeito que eu sempre vivi. Eu não mudo em nada. Eu abro mão das infinitas possibilidades que tenho e me satisfaço com a vida desse jeito. Você entendeu? Vamos lá. Tá assistindo o Holocine, tá descobrindo toda a verdade, tá tendo um encontro com a realidade, com o despertar da consciência, mas você tá aí, não, eu não acredito, a vida não é assim. Tá bom. Ou seja, utiliza o lado mais racional, contesta a realidade, continua vivendo a vida que você tem hoje. Tá bom a tua vida? É tranquila a tua vida? As crenças, as convicções, as verdades que você acredita te deram riqueza, dinheiro, amor, saúde? Não, então você vai continuar acreditando nisso? Puta que pariu. Vamos de novo para doer mais? Tudo aquilo que você descortinou, tudo aquilo que rasgou o véu e você passou a olhar a vida como a realidade realmente funciona e você está aí contestando, você está aí, não, mas não é assim, não, mas não acredito, não, essa loira não sabe falar, não, mas não é assim. Tá bom, então certamente você sabe mais do que eu. Vamos analisar? Tua vida é rica, milionária, amado, amada, corpão dos sonhos, vida social incrível, vida próspera, compra tudo o que você quer, tá aqui nadando no dinheiro, nadando na felicidade, acordou de manhã e gritou, uhul, a vida é incrível! É isso? Então me ensina o que você sabe. Ou, não é isso. Então significa que acreditar no que você acreditar até hoje é ter a vida que você está tendo? Puta que pariu. Olha no meu olho. Encara a verdade. Não acredita em mim. Testa. Faz a técnica. Faz o curso. Nem que seja para provar para mim que eu estou errada. Faz sentido? Vamos pensar de novo. Olha ao teu redor tudo o que você acredita sobre a vida. O que você tem. O que você conquistou até aqui. Não há como mudar a tua vida se você não mudar algo dentro de você. Para mudar quem você é, você tem que aprender algo diferente. Porque tudo aquilo que você sabe, você já fez. E o que você alcançou é o que está ao teu redor. Puta que pariu. Então, continua andando. Temos mais 2 episódios pela frente. Temos todas as técnicas, temos aula ao vivo, que é a última prisão emocional. Não para, continua andando, não deixa ninguém te parar, porque você merece realizar todos os teus sonhos. A tua mente ainda não absorveu essa nova verdade. As tuas convicções, as tuas certezas não te deixam sair dessa matrix. Faz com que você fique preso a todo esse condicionamento cerebral, esse condicionamento psicológico, espiritual, canalizado no decorrer de toda a tua vida. As emoções, por exemplo, elas não são algo tangível, que você segura. Você consegue segurar o medo? Me mostra. Medo, cadê você? Tá aqui. Não, ele não está.
Você não consegue segurar o medo com a mão. Então por que você tem tanto medo se você sequer consegue ver ou tocar nele? Percebeu onde está o medo? O medo só está aqui dentro como uma impossibilidade mental. Aonde está o medo? Está aqui dentro. Aonde está a escassez? Está aqui dentro. Pega a escassez. Cadê ela? São os nossos medos, são as nossas prisões. Percebeu? As mais sofisticadas máquinas de inteligência artificial que existem no mundo, elas não são capazes de sentir alegria, felicidade, medo. E você aí com medo de ser substituído por elas, né? David Bohm já falava sobre a necessidade de ampliar a nossa percepção sobre o universo. David Bohm é um dos principais cientistas e físicos da atualidade. Ele já falava que ampliar a tua consciência, ampliar a tua percepção, ampliar o teu conhecimento é a única forma de sair da onde você está, da prisão que você se trancou. A prisão é o ambiente que você vive, é o teu trabalho, é a tua casa, é a tua realidade emocional, afetiva. Essa é a prisão. E quando você vai decidir se libertar de todas essas amarras e conquistar aquilo que você quer? Nosso mundo interior são as nossas prisões. E esse mundo interior cria o exterior. O que eu chamo de é necessário alargar as estacas da mente. Quanto maior o universo e o nosso próprio mundo interior, quanto maior nosso mundo interior, quanto mais eu expando, mais coisas incríveis eu cocrio. Quanto maior são os meus desejos, aquilo que eu aprecio, aquilo que eu olho, o carro dos sonhos, a casa, aquilo que eu admiro, aquilo que eu contemplo, que eu aprecio, mais rápido eu mudo minha realidade. Você tem apreciado o mundo lá fora? Apreciar é olhar para o pôr do sol e falar, caramba, que lindo. Apreciar o belo. Olhar para um carro e apreciar esse carro e dizer, eu também quero. Apreciar a riqueza e a felicidade do outro e dizer, você merece, eu mereço também. Ou você tem raiva das pessoas prósperas, ou você tem ódio das pessoas ricas, ou você tem raiva porque eu vou te vender o meu curso, vou te vender o colar do Mundo Hertz, as minhas joias é do meu e-commerce. Quando você tem raiva da prosperidade, a prosperidade tem raiva de você. Uau. O quanto você tem carregado essa amargura, esse ressentimento, e é isso que cria a realidade que você está vivendo, por isso que você cocria o contrário. Vamos fazer um teste? Olha ao seu redor. Olha para tudo que está nesse ambiente que você está, nesse lugar que você está. Esse é um universo visível, você está vendo. Mas também existe um universo invisível, aquele que você fecha os olhos e que você olha para a vida dos teus sonhos. Onde será que ele está? Feche os olhos, respire bem profundamente e imagine a vida dos teus sonhos. Imagine aonde você vai estar daqui 5 anos. Como vai ser o teu rosto, quem vai estar com você, quem são as pessoas que estão com você, como é a sua casa, como você se veste, como que é o teu cabelo, como são as joias que você usa, o relógio que você usa, a roupa que você está usando, como que está a tua postura, o teu corpo. Olha isso. Tudo isso, nesse momento, está emitindo uma onda invisível. Raio-X, ondas de rádio, TV, tudo isso que temos contato diariamente são invisíveis. Existem, mas não vemos. O que você acabou de emanar existe, mas você não vê. O ar que nós respiramos, a onda do celular, a internet, tudo isso são ondas. Você consegue acreditar nisso, mesmo sem ter fé? Você consegue acreditar, mesmo sem ter fé, que a internet existe? É só por causa dela que eu estou aí dentro do teu celular, do teu computador? Ela existe, é real. Tudo que eu estou falando também é. Abre os olhos, ou você já está de olhos abertos. Percebe que aquilo gerou uma frequência, gerou uma onda, mas se você estivesse pensando negativo, pensando coisas contra você. No exemplo que eu dei sobre a internet e tudo mais, ao usar a internet para me assistir aqui no Holocine, isso é um sinal de que é real e que é assim que o universo funciona. Então, por que você acha que os teus sonhos não se realizariam? É a crença no poder da energia que isso não existe. É apenas uma crença que isso não existe, que isso não funciona. Então, por que essa ideia do universo invisível pode ser tão assustadora? Porque tudo aquilo que você não enxerga não existe como realidade para você, mas é assim que criamos nossa vida. Aquilo que eu estou visualizando, o ser está criando ter.
tudo aquilo que você não desejar, que não é possível para sua mente, nunca vai chegar na sua vida. Se você nunca pensar em ir para Maldivas, você não vai para Maldivas. Se você nunca pensou em ter uma Ferrari, você nunca vai ter uma Ferrari. Nunca. Nunca. Nunquinha. Nunquinha. Nossa, é tão óbvio que eu tenho vontade de dizer nunca! Com essa convicção. Só posso materializar o que passar pelo meu desejo, seja quando eu estou julgando, querendo com que o outro se ferre. Aí eu me ferrei. Como que eu criei essa realidade? Desejando para o outro. Tô entendendo. Só vai acontecer na minha vida o que eu desejei. Eu desejei para mim, eu desejei mal para o outro. Não interessa. Eu estou cocriando do mesmo jeito. Mas como que eu cocriei? Vamos lá. Mestra, você já cocriou algo que você nunca desejou? Sim. Me convidaram para dar aula de pós-graduação. Me convidaram para ter o meu próprio MBA. Eu nunca desejei isso. Então, como que isso aconteceu? Aham, você aprende isso em holococriação, no 4º ciclo de reprogramação mental. Então, só vou fazer um spoiler, porque você talvez materializou alguma coisa na tua vida que você nunca desejou, de coisas boas e de coisas ruins, e aí você vai contestar minha fala. Não, ela tá mentindo, então já não acredito mais. Quando você entra em fase com o universo, lá no processo final de reprogramação mental, quando você entrou em fase, elevou a frequência, coisas extraordinárias que você jamais teria a capacidade de desejar acontecem. Entendeu? Por quê? Por ressonância, por vibração. Mas e o ruim? Ah, meu amor, o ruim também. Quanto mais ralado você está, mais ralado você fica. Como que eu vou para o digital? Lá atrás, naquela transição que eu falei, como eu não gostava mais do que eu fazia, então fazendo um link, não gostava mais do que eu fazia. Então eu gostava do treinamento. Então eu começo fazendo o quê? Como eu não tinha dinheiro, num determinado momento da minha vida, o que a minha empresa fazia? Na divisão treinamento e desenvolvimento. Minha empresa contratava o Joel. Eu vendia o Joel no Rio Grande do Sul e eu ia ganhar meus 10% de comissão para vender tua palestra. 20, 30, sei lá. Quando eu fiquei sem dinheiro, então eu promovia treinamentos, na época só físico, né? Nos hotéis, aquela história que muita gente passou. Além de eu ser essa treinadora ali, como eu falei, né? Então, o que acontece? A parte da agência, RH e tal, eu vendi por um valor que não dava nem para pagar o aluguel. Fiquei só com treinamento e desenvolvimento. Só que eu entendi o seguinte, se eu contratar o Joel, metaforicamente falando, eu ganho 10%. Eu preciso de quanto? De 100. Então eu precisei subir no palco. Eu não queria subir no palco. Eu queria ser organizadora. Por quê? Porque o preço é menor de pagar. Subir no palco tem um preço alto. Sim. Você tem que estudar muito. Muito, muito. E esse preço eu não queria pagar. E nem tinha como. Eu tenho 3 filhos para criar sozinha, né? Então, mas eu precisava de 100%. Eu não podia ganhar os 10, eu precisava de 100. Então, eu subo realmente no palco, eu passo a ser, então, uma treinadora. Esta que é a transição. E aí, eu começo a fazer palestras no Brasil todo. Me torno, em mulheres, eu era única entre os 10 melhores treinadores do Brasil, né? Na época, sabe quem existia de mulher? Só a Neila Navarro. Olha só, tipo, 10 anos atrás, né? Só que aí... Eu, como terapeuta, né, atendia, na cidade que eu palestrava, eu atendia como terapeuta. E cresceu muito rápido, porque eu já era uma reprogramadora mental. Olha o que imagina esse estudo lá no começo. Eu nunca atendi um paciente na vida mais do que 5 vezes. Nunca. Jamais. Não existia como. Entendeu? Então, eu cresço muito rápido, eu passo a receber, tipo, R$1.500 por uma sessão, o que um terapeuta ganhando 80, porque eu não tinha agenda para conter agenda, então eu colocava cada vez um valor mais alto para poder não ter, porque eu tô vendendo meu tempo, né? Até o momento em que eu entendo que eu não tinha mais nem como atender e nem como palestrar. Mas por que eu decido não atender e não palestrar mais? O que foi o fator determinante? Os meus filhos. Porque tu imagina que os meus filhos são pequenininhos, 13 e 2 aninhos, aprendendo a caminhar e falar, praticamente, né? 2 ou 1, ali por ali. Nessa época, qual era a minha única fonte de dinheiro? Viajar em algum local do país para palestrar presencialmente
para poder trazer dinheiro para casa e colocar comida em cima da mesa. Joel, eu chorava nos aeroportos de saudade. De saudade, tipo, em que local que eu estou? Eu nem sabia em que aeroporto eu estava. Uma saudade deles, e eles ficavam com pessoas estranhas. Eu precisava contratar uma babá essa semana, que pudesse ficar com eles no final de semana, porque eu tinha uma palestra em São Paulo. Imagina o que era pra mim. E os meus filhos, eles começaram a desenvolver ansiedade, bebezinhos na escola. Por quê? Imagina que vem na agendinha do nosso filho que amanhã tem que levar uma garrafa PET, tá? Os meus filhos nunca levavam nada, porque eu não estava lá e a pessoa que ficava com eles não leu a agenda deles. Então, eles pequenininhos, eles começaram a desenvolver uma ansiedade de se organizarem e se autogerenciarem. Imagina, a prof uma vez me contou que eles tinham que levar uma coisa e eu olhava a agendinha. Imagina um bebezinho olhando a agenda se tinha levado aquilo. Ouvir aquilo me destruía. Só que eu não tinha outra fonte de dinheiro. Eu não tinha. Meu dinheiro vinha da palestra, vinha do treinamento presencial. Quem não passou por isso? Muitos treinadores que hoje estão no digital passaram por isso. Eu decodifico o digital sozinha. Na época, como é que a gente vendia uma palestra? A gente era especialista em spam. Muito bom, spam hoje é o lead. Eu era a maior especialista em spam do Brasil. Sabe o que eu fazia? Jornal, revista, guia telefônico. Tinha uma pessoa paga só para digitar os e-mails. Pegava aqueles e-mails, criava listas de e-mail e mandava a palestra que ia acontecer no hotel, tal dia, vendeu treinamento, especialista em spam. E, de repente, eu descobri que existia um tal de e-book que você baixava, não sei porquê, e você... Aí eu começo a enxergar sozinho o marketing digital, só que eu não entendi o que acontecia lá dentro daquele e-book, aquela engrenagem toda, né? Então eu começo a decodificar assim que eu entro pro digital. Por quê? Porque eu tinha uma corrida contra o tempo para poder ficar com os meus filhos. Eu queria levar eles para a escola. Eu queria estar olhando a agendinha deles, né? Era aquela coisa, já era um sucesso. Imagina uma treinadora, mas não era o suficiente eu ali sozinha com eles, né? Aí chegou um momento que assim, cara, qual foi o ponto de decisão, assim, de eu parar de palestrar e correr o risco no digital mesmo sem nenhuma garantia? Era eles. Porque eu pensei assim, ó, se eu passar por essa vida e eu for um sucesso, ok, que incrível. Mas e se eu falhar como mãe? Não faz sentido nenhum dinheiro e nenhum sucesso, entendeu? Sim. Então ali, eu como mãe, foi mais importante do que lotar uma plateia, do que ter uma agenda lotada de pacientes. Daí, se eu sou um sucesso, eu consigo estar com os meus filhos. Eles só tinham eu ali naquele momento, né? Então esse foi o ponto de decisão. Tipo, se eu falhar como mãe, acabou tudo. Não fez sentido a vida, não fez sentido nada na minha. Isso é particular meu, né? Claro, é particular meu. Então ali eu tomo a decisão de não palestrar mais, porque palestrar eu precisava viajar. Eu tinha agenda para todos os dias. Se eu não tivesse as crianças, eu moraria no aeroporto. Era de hoje vai para um treinamento, e eu voltar para casa. Então, imagina que vou palestrar em Brasília, tá? Tô no Rio Grande do Sul. Eu demoro 4 dias para ir voltar. Vai demorar 1 dia para eu ir, avião, aí a palestra esse dia, mais 2 para voltar. Então, eu cheguei em casa na quarta. Só para dormir com os meus filhos. Para cheirar eles, para dar um beijo neles, porque na quinta eu tinha que viajar de novo. Para poder no sábado dar treinamento o dia todo, entendeu? Imagina, eles ali pequenininhos, né? Não fui eu que ensinei meus filhos a falar, não fui eu que ensinei a caminhar, porque onde a mamãe estava? Mamãe estava treinando pessoas, mamãe estava ajudando o mundo, né? Mas eu era a única pessoa que queria ser ajudada. Eu só queria alguém que me ajudasse. Hoje eu tenho uma estrutura incrível com eles, co-criei total, né? Hoje eu tenho uma estrutura incrível com eles. Mas esse foi o ponto de eu tomar a decisão. E aí foi muito incrível. Como eu tomei uma decisão muito baseada no amor, assim, e solta, vai dar tudo certo, né? Desde o primeiro mês no digital, assim, nos quebrando, eu e a Jaque, sempre cresceu cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, hoje eu palestro presencialmente porque eu amo.
Pode me chamar que eu vou, né? Eu vou escolher o evento, eu vou de graça, assim, eu amo o que antes era um instinto de sobrevivência, né? Então, hoje eu vou porque realmente amo estar no palco, amo fazer isso, mas hoje por amor, antes por extrema necessidade de suprir tua necessidade básica de comer, né? De viver. Tudo aquilo que você acredita como impossível, de fato, se torna impossível. Aquilo que você acredita e tem fé e certeza, se torna possível. Talvez você pense o seguinte, mas se Deus quiser, se eu tiver sorte, o que é a sorte? Por que você teria sorte? Qual é teu mérito para ter sorte? Por que você teria o direito a essa vida? Por que você, né? Se Deus quiser. A lógica é o seguinte, Deus quer. E Ele precisa de você, do teu desejo, da tua intenção. Não é se Deus quiser, Deus quer. Deus quer. O milagre acontece através de você. Mas o milagre, para existir, ele precisa da tua convicção, da tua intenção, do teu desejo. Lindo, né? Nós cocriamos a nossa realidade. A sorte funciona através de nós. Os milagres funcionam através de nós, não por nós. O invisível, aquilo que você não vê ao teu redor, é meramente uma manifestação de que em algum momento você pensou, você visualizou, você intencionou, você xingou, não interessa, julgou, não importa. Por isso o poder do pensamento positivo, o poder do perdão. Esse universo encoberto está conectado à consciência humana e à consciência que cria a realidade, que dá forma para a realidade. E nós vamos falar sobre isso no próximo episódio. A mente e a realidade. A mente invisível criando a realidade visível. Bingo! Eu chamo isso de filosofia de vida, de estilo de vida. Eu chamo isso de como viver a vida sendo um co-criador de sonhos. Lembra que eu te falei quando eu expliquei sobre a prisão emocional de hoje? Que o nosso cérebro não entende o que é realidade ou imaginação? Eu estou aqui olhando. Vamos lá, eu vou desenhar. Estou aqui olhando para o meu celular. É matéria. Matéria real, partícula, eu estou olhando. Mas e quando ele não existia? Ele está aqui dentro e eu estou olhando para ele e visualizando o iPhone 14 e desejando ele. Ele é invisível, ele é onda, microcosmos, visualização, interno, fé, yes, uau. E o cérebro não entende o que é real, o que eu estou vendo ou imaginando. Vendo, imaginando. Vendo o celular iPhone 14, imaginando o iPhone 14. Não há diferença para o nosso cérebro. As mesmas redes neurais são ativadas quando eu estou vendo e quando eu estou visualizando. E é aquilo que retorna para mim. Yes! E é esse o poder. Bota casaco. Como é que eu vou botar Bota casaco. Força. Bota casaco. Firme. Tira casaco. E lembra, sempre forte. Tira casaco. Força. Pé esquerdo atrás. Pé direito atrás. Pé esquerdo atrás. Apanha casaco. Nossa senhora! Concentra. Tá bom. Concentra sempre. Direito atrás. Esquerdo atrás. Apanha casaco. Parado. Apanha casaco. Ai. Forte. Pendura casaco. Pendura. Pendura e atitude. Golpe. Pendura e atitude. Ataca. Ataca. Bom.
Vai sim, Caída. Tinha razão! Kung Fu está em tudo o que fazemos, Jody. E é por isso que o Código da Liberdade de hoje está relacionado com a realidade invisível. Uau! Percebeu como tudo isso está associado desde a primeira prisão? O que realmente importa é a vibração, os verbos positivos usados por você no momento presente. E eles vão abrir todas as portas do universo para a cocriação perfeita. Essa ação vai destravar a segunda prisão emocional. Você vai inverter a polaridade da vibração dos átomos do seu DNA para o lado positivo. Vai afirmar para si mesmo aquilo que você quer, que já é real, que está acontecendo agora mesmo, vivendo como se fosse realidade agora. Afirmando positivamente, pensando positivamente, visualizando do invisível, do espírito para a matéria. Eu diria que esta é a forma de conversar com Deus, de aceitar o seu amor, toda a sua generosidade e benevolência. É essa ferramenta que vai te ajudar a enxergar o que está te impedindo, o que impede tua felicidade, o que está bloqueando o fluxo da energia vital de materialização na tua vida, o que te prendeu numa prisão e você nunca mais teve liberdade. Nunca mais foi colocado em liberdade. Isso mostra o poder da mente e o cuidado especial que precisamos ter com as nossas emoções verbalizadas. Seu corpo sente, tua saúde percebe e toda a realidade é influenciada por isso. Com essas informações, você já tem a força para sair da mentalidade de vítima e assumir a responsabilidade sobre a tua vida. Você só precisa aprender o passo a passo para fazer isso com a sua mente. O Holo Cocriação, o teu próximo nível, o meu treinamento fechado, ensina de uma forma avançada tudo que eu estou te ensinando aqui, o que você precisa fazer para sair de onde você está, através do método ou Divis Quantum Hertz e através da técnica Hertz, que é a técnica que faz o processo de desprogramação, reprogramação, programação e harmonização total da mente. Se você quiser mudar essa realidade, você vai precisar mudar a maneira como você interage com o mundo. Presta atenção nos teus comportamentos. O que você pensa sobre as coisas, o que você sente, quais são as suas reações. Você precisa observar esses padrões de pensamentos e atitudes. Então, por que tudo dá errado? Por que tudo acontece de ruim com você? Por que tudo dá errado com você? Por falta de confiança em si. Você precisa confiar em você, confiar no universo, confiar no invisível. Sabe o que significa fé? Fé significa confiar no invisível e ter certeza que existe. Confiar naquilo que eu não estou vendo, mas crer e ter fé que é real, que é visível e que vai acontecer na minha vida. É acessar a energia e a vibração da cocriação. O que você precisa para superar a falta de confiança é justamente estimular essa energia e aumentar a tua frequência vibracional. Para isso, nós vamos recapitular, limpar o lixo que te prende às frequências densas quando se fala de sucesso, quando se fala de amor, de dinheiro. A primeira e a energia magnética que você vai, a primeira e a mais magnética energia é a autoconfiança. A falta de confiança no próprio valor e habilidades é um dos maiores impedimentos para o teu sucesso, para aquilo que você deseja alcançar, para aquilo que você deseja mudar, como mudar a minha vida. Como você se vê? Como você acha? Você se acha? Você acha que você é capaz? Você acha que você é digno de prosperidade, de abundância? A boa notícia é que você pode fabricar confiança. É isso mesmo. Quando você tem sentimentos de amor, de coragem, de sucesso, quando você produz dopamina, serotonina, ocitocina, hormônios de bem-estar e de prazer, que vêm através das altas frequências, nossas células fabricam esses sentimentos. Somos uma fábrica de sonhos. Você pode ter sucesso na família,
nos relacionamentos, no amor, no trabalho, nas amizades, nas relações, com dinheiro, naquilo que você quiser. Mas para isso, você precisa de autoconfiança. Então, quando você não ama quem você é, não ama a sua história, não se aceita, você também não encontra a paz e a harmonia que você precisa sentir para vibrar em alta frequência. Fica num profundo estado de insatisfação, de lamentação, e você entra numa frequência de desamor, de desarmonia, de falta de confiança, falta de aceitação. E a soma de todas essas emoções é que gerou o atual caos que você está vivendo, pois te colocou numa vibração totalmente insignificante. E é por isso que você não colapsa nada, ou seja, não cria nada. Você cria o que você teme, você cria aquilo que você não quer, porque é ali que você está focado e colocando energia. É ali que o observador está olhando. Então você permanece em uma zona sombria da sua mente, sem desejo, intensidade, intuição e ações necessárias para produzir a frequência da cocriação na realidade. Esses são os bloqueios, o que chamamos de prisões emocionais, que são as correntes que nos aprisionam, né? Aprisionaram a nossa consciência e nos impedem de prosperar. E é nesse ponto que vem o desemprego, a falta de dinheiro, muitas vezes o fim do relacionamento, a doença, a ingratidão, os problemas de relacionamento com a família, a falta de amor, porque nessa sintonia você entra no verdadeiro colapso. Entendeu por que eu uso o termo eu realmente morri em vida? Então no treinamento Holococriação, para finalizarmos, eu ensino de uma forma realmente aprofundada que você pode reconfigurar, decodificar, reprogramar, desprogramar e harmonizar a sua mente. Você tem o poder para mudar os teus pensamentos, reprogramar a tua mente e sim, você pode fazer isso porque ela é plástica. Olha só, isso é uma aula de holococriação, tá? Que é o treinamento fechado, mas eu quero trazer um spoiler aqui para você, um pouquinho para você. A nossa mente é plástica e eu tenho uma aula no holococriação, eu explico isso de acordo com a neuroplasticidade, que é a plasticidade do cérebro. A todo momento alguma coisa muda dentro de você e essa mudança também é refletida no lado de fora. Essa é a base da ciência da mente e o que eu ensino para milhares de pessoas em todo o mundo. Todos nós podemos criar novas estruturas e redes neurais, podemos reconfigurar o nosso cérebro, resetar tudo, assim como eu fiz comigo. O exemplo que eu dou, que é fácil de entender, é a analogia com um computador. A sua mente é um HD de computador e nele existem milhares de programas e aplicativos. O que são esses programas? Culpa, escassez, vitimização, depressão, vingança, ódio, raiva. Nossas crenças. Aquilo que você acredita, aquilo que você pensa e considera como verdade. A neurociência mostra que é possível trocar tudo isso, limpar tudo isso, instalar novos programas mais avançados, mais sofisticados. Você pode resetar sua mente com técnicas avançadas de reconfiguração e reprogramação. E é isso que eu faço. E é isso que eu ensino no teu próximo nível no Holococriação, porque agora você está aprendendo como. Está despertando para as tuas dores, despertando para aquilo que trancou a tua vida e já entendendo e sabendo onde estão as tuas feridas, onde estão as tuas prisões. Você está avançando nesse processo de despertar e entendendo exatamente como funciona o universo. Porque a tua mente tem uma programação de hábitos e crenças que precisam ser destruídas. A técnica Hertz faz isso. Eu criei essa técnica após ter testado todas as principais técnicas de reprogramação mental que existem no mundo. Unifiquei tudo isso, né, que existia em uma única técnica. Imagine 31 técnicas de reprogramação mental, de terapia energética, as melhores do planeta em uma técnica. Isso é a técnica Hertz. Um entrelaçamento quântico de 31 técnicas que curaram a minha vida. Foi testada e validada por mais de 2 milhões de pessoas no mundo. Ela é a técnica principal do Holococriação, dentro do método utilizado em 4 formatos, em 4 ciclos, né, de reprogramação mental, com mais de 100 mil alunos testando e cientificamente comprovando o poder dessa técnica para mudar a química do teu cérebro, mudar a tua frequência, mudar a tua vida. E o que o Holocine está te ensinando? A apagar as redes neurais, criar uma nova rede neural. O que é criar uma nova rede neural? É ter um novo pensamento, um novo comportamento. É todos os dias, repetidamente, mudar. E aí, no final do Holocine, você vai estar vibrando uma nova frequência. Você vai estar vibrando em uma nova vibração.
Aham, e aquelas tais perguntinhas que você ficava perguntando pra você, por que comigo não funciona? Por que tudo dá errado comigo? Agora você sabe a resposta. Faz sentido? E você não apenas sabe, você vai escrever e me contar aqui embaixo. Quando eu descobri esse segredo, esse insight incrível sobre a cocriação, eu passei a me policiar, controlar os meus impulsos, controlar as minhas reações, controlar as minhas palavras, controlar os meus julgamentos, minhas reclamações, justamente porque o meu padrão era de reclamação, de vitimização. Então, eu mudei quem eu era. Quando eu criei a técnica Hertz e passei a aplicar 24 horas em mim, modo de falar, eu consegui mudar totalmente o meu foco. Eu permanecia mais tempo de olhos fechados, olhando para o mundo invisível, o mundo que eu queria viver, que é o mundo que eu tenho hoje, do que de olhos abertos, olhando para aquela realidade fatalística que eu me encontrava. O que significa? Feche teus olhos nesse momento, vai, se apaixone pelo teu futuro, vai para o mundo encantado, o mundo daquilo que você deseja, cria a imagem do teu sonho realizado. Amanhã, ou seja, nosso próximo encontro é a nossa sessão de reprogramação mental. E ali você vai treinar junto comigo, numa sessão completa de reprogramação mental, exatamente visualizar, intencionar, desejar e cocriar o teu sonho. E você vai aprender exatamente o que eu fiz quando eu fechava os meus olhos. Eu projetava na minha mente a melhor versão da Elaine. E hoje eu vivo maravilhosamente, milagrosamente, tudo isso. A Elaine do futuro, que já estava em superposição quântica. Aquele eu do futuro que eu queria ser, que eu queria viver. A Elaine rica, famosa, reconhecida, livro mais vendido do Brasil, 200 mil alunos, estava aqui dentro, no invisível. Você vai fazer a técnica junto comigo, exatamente como eu fazia comigo. Exatamente o jeito correto de materializar sonhos. Fez sentido? Hoje, eu sou exatamente o meu sonho realizado. E não esqueça, nosso próximo encontro é amanhã, às 20 horas, no meu canal do YouTube, com uma sessão completa de autoterapia, de reprogramação mental, o que chamamos o meu método de harmonização vibracional com as poderosas holofractometrias sagradas, onde você aprende a cocriar com frequência audiovisual. Vai ser uma técnica extremamente poderosa, com um emissor de frequência, energia e informação, onde vamos trabalhar exatamente com o desbloqueio da prisão emocional de hoje. DNA programado negativamente. Vamos trabalhar com o poder dos decretos e das nossas palavras. É muito importante que você esteja ao vivo para sintonizar junto com a frequência da nossa egrégora coletiva, ok? E não esqueça de entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Minha equipe e eu estamos preparando surpresas incríveis para quem estiver no grupo, ok? Então é importante você estar no grupo do WhatsApp, porque a minha comunicação com você, o link de acesso, os presentes, também é toda feita por lá. Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. E se você gostou e está saindo daqui com muitos bingos, vibrando em alta frequência, não esqueça de deixar o meu presente. Aham, a energia de troca, a tua gratidão. Escreve aqui abaixo, nem que seja só um coraçãozinho para mim, tá? Escreve aqui abaixo, me conta a tua história, me conta o que você aprendeu, me conta o que você está achando da Holocine. Eu leio tudo, tudo. Respondo, porque essa é a minha parte de sentir uma energia contagiante, que é a tua gratidão por tudo que você está aprendendo, ok? Eu vou responder todos vocês. Um beijo. Então hoje você vai aprender definitivamente em que frequência vibra o caos em que você se meteu. Qual é a frequência da escassez? Sim, pobreza tem endereço emocional. Basta vibrar na pobreza e você pode perder tudo o que construiu uma vida inteira. Mas qual será a frequência exata para sair do caos? Qual a frequência da riqueza? Qual a frequência da felicidade? A frequência da tua alma? A frequência da conexão com a fonte, da tua alma gêmea, do emprego dos sonhos, daquela promoção que você tanto almeja. Existe uma frequência para tudo, porque tudo no universo, como você aprendeu até agora, é vibração. É frequência, ressonância, energia e atração, como Tesla deixou decretado para o mundo. Na nova versão do Holococriação, o meu treinamento de reprogramação mental completa,
eu entrego 100 scripts com protocolos de cura emocional. 100 scripts para você saber exatamente como elevar essa frequência aí, tá? Além de você limpar as tuas principais emoções negativas e ainda aferir e medir se você conseguiu eliminar cada uma delas. Que incrível, né? Ter certeza que aquilo que você está limpando realmente foi eliminado é somente no Holococriação, através das técnicas que nós ensinamos lá, as ferramentas que nós ensinamos. Os protocolos têm uma técnica Hertz específica para cada limpeza de emoções negativas. Aqui no Holocine, nós estamos trabalhando na limpeza de 4 prisões emocionais, mas existem 140. Aquela culpa interna misturada com desgosto por ter acreditado que algo seria melhor do que realmente foi. Essa expectativa frustrada pode ser criada em torno de pessoas, de coisas, de projeto ou até em relação a você mesmo. Incrível, né? E a alegria? A alegria é um sentimento que produz sensações de bem-estar e de bom humor. A alegria estimula o otimismo, mas também pode ser um sentimento passageiro, algo relacionado com a tua personalidade ou uma tendência em relação ao que você já viveu. A alegria tem origem nas sensações, situações felizes que você experimenta e também pode ser expressada por meio de sorrisos. Demais, né? E os ciúmes, que é uma vibração de baixa frequência. O ciúmes é um sentimento que tem origem na falta de confiança. A sensação de achar que a pessoa que você tanto ama não te ama, por exemplo. Ou que ela pode estar apaixonada por outra. É o ciúmes, né? Que tem uma ligação com baixa autoestima. Meu objetivo no Holocine é despertar a tua consciência para todo esse ensinamento. E dentro do treinamento, você vai ser treinado através de um método, de uma técnica, ou seja, de um passo a passo, através dos módulos do treinamento. Mas vamos lá. Como eu faço para mudar de estação se eu sou um aparelho receptor? Como mudar a realidade que eu estou vivendo? Mudando algo dentro de mim, vibrando em uma nova frequência, repetindo tudo que falamos até agora. Eu poderia ficar mais 5 horas falando apenas sobre isso. Entendeu que quando eu mudo as minhas palavras, quando eu mudo aquilo que eu sinto, quando eu mudo as imagens que eu estou visualizando, quando eu tomo consciência disso tudo, eu estou me reprogramando? No 4º episódio, você vai entender tudo com mais clareza, porque é o passo a passo, é o manual. Nós vamos juntar tudo que você aprendeu no 1º, no 2º, no 3º. Elimina quais são as prisões. E agora vamos para o passo a passo. Você vai entender desenhado tudo que eu estou te ensinando. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu cocrio aquilo que eu quero? Eu posso cocriar tudo aquilo que eu quero? Você cocria quem você é. Impactou mais de 5 milhões de pessoas pelo mundo todo. Qual dessas frequências você quer sintonizar? Aquilo que está acontecendo hoje na tua vida foi criado internamente nas tuas angústias, nos teus sofrimentos.